Imaginem um jovem de 18 anos, franzino e doente, que de repente se vê herdeiro do homem mais poderoso do mundo. Esse jovem era Caio Otávio, e o homem era ninguém menos que Júlio César. Em 44 a.C., o assassinato de César mergulhou Roma no caos, e o seu testamento revelou uma surpresa. Otávio, seu sobrinho neto, era agora seu filho adotivo e herdeiro. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava que aquele rapaz desconhecido pudesse sequer sobreviver na arena uma surpresa. Otávio, seu sobrinho neto, era agora seu filho adotivo e herdeiro. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava que aquele rapaz desconhecido pudesse sequer sobreviver na arena política brutal de Roma. Mas eles estavam terrivelmente enganados. Otávio não só sobreviveu, como se tornaria Augusto, o primeiro e maior imperador de Roma. Esta é a história de como um jovem improvável destruiu uma república moribunda para, a seu ver, salvá-la, inaugurando 200 anos de paz e prosperidade sem precedentes. Ao lado de dois generais experientes, Marco Antônio e Lépido, Otávio formou o segundo triunvirato. A sua primeira missão era clara: vingar a morte de César. Eles caçaram e derrotaram os conspiradores na Batalha de Filipos. Com os inimigos comuns eliminados, os três homens dividiram a República Romana entre si, governando como ditadores militares. Era uma aliança frágil, construída sobre poder e desconfiança. Otávio, com uma astúcia política, derrotaram os conspiradores na Batalha de Filipos. Com os inimigos comuns eliminados, os três homens dividiram a República Romana entre si, governando como ditadores militares. Era uma aliança frágil, construída sobre poder e desconfiança. Otávio, com uma astúcia política muito além da sua idade, sabia que esta partilha de poder não duraria. Ele esperou, manobrou e planeou. O primeiro a cair foi Lépido. Numa disputa pelo controle da Sicília, Otávio acusou-o de tentativa de rebelião e, com o apoio das legiões, exilou-o, despojando-o de todos os seus títulos. Agora, restavam apenas dois gigantes no palco: Otávio, o mestre político no Ocidente, e Marco Antônio, o brilhante general no Oriente, ao lado da sua famosa amante, a rainha Cleópatra do Egito. A tensão entre eles era palpável e Roma prendia a respiração. A propaganda de Otávio em Roma foi implacável. Ele pintou Antônio não como um romano, mas como um fantoche de uma rainha estrangeira que traía os valores romanos e pretendia transferir a capital do império para Alexandria. O confronto era inevitável. O clímax desta luta pelo poder aconteceu em 31 a.C., na Batalha de Áxio, uma das batalhas navais mais decisivas da história. A frota de Otávio, comandada pelo seu genial almirante Agripa, esmagou as forças de Antônio e Cleópatra. O casal fugiu para o Egito, mas Otávio perseguiu-os. Encurralados e sem esperança, ambos cometeram suicídio. Com a morte dos seus rivais e a anexação do riquíssimo Egito como sua província pessoal, Otávio, aos 32 anos, era o senhor absoluto do mundo romano. A guerra civil, que tinha devastado gerações, finalmente terminara. Mas agora vinha a pergunta mais difícil: o que fazer com todo aquele poder? O povo romano estava exausto de décadas de conflito. Eles ansiavam por paz, estabilidade e ordem. No entanto, também tinham um profundo pavor da palavra rei. A república, com os seus ideais de liberdade e governo partilhado, estava no coração da identidade romana, mesmo que na prática estivesse em ruínas. Augusto, como passaria a ser conhecido, compreendeu isto perfeitamente. Ele sabia que uma monarquia declarada seria o seu fim. Então, ele realizou uma das maiores manobras políticas da história. Em 27 a.C., ele foi ao Senado e, num ato teatral, declarou que estava a restaurar a República. Ele devolveu todos os seus poderes extraordinários ao Senado e ao povo de Roma. Os senadores, muitos dos quais deviam as suas posições e até as suas vidas a ele, ficaram chocados. Eles imploraram-lhe que não os abandonasse. E assim, de bom grado, ele aceitou reter alguns poderes. Mas que poderes! Ele manteve o comando supremo sobre as províncias mais importantes, aquelas onde as legiões estavam estacionadas.
Isso fez dele o comandante em chefe de todo o exército romano, algo que nunca tinha acontecido antes. Ele também recebeu os poderes de tribuno, que lhe davam o direito de vetar qualquer lei e o tornavam pessoalmente inviolável. Ele não se autodenominou rei ou ditador. Em vez disso, adotou o título modesto de Princeps Civitatis, que significa primeiro cidadão do Estado. Na teoria, a República estava de volta. O Senado reunia-se, os magistrados eram eleitos, as leis eram debatidas. Mas na prática, nada acontecia sem a aprovação de Augusto. Ele tinha o exército, uma vasta fortuna pessoal e uma autoridade moral inquestionável. Ele havia destruído a velha república, mas no seu lugar criou um novo sistema, o Principado, que era uma autocracia disfarçada de república. Para muitos, era um preço que valia a pena pagar pela paz. E que paz foi essa? O reinado de Augusto inaugurou a Pax Romana, a paz romana, um período de mais de 2 séculos de estabilidade relativa. Após um século de guerras civis, isto era um milagre. Augusto usou este tempo para reformar e reconstruir o império de cima a baixo. Ele profissionalizou o exército, criando uma força permanente e leal diretamente ao imperador, e não a generais ambiciosos. Para garantir essa lealdade, ele criou o primeiro programa de previdência pública do mundo, um fundo de pensões para os veteranos, garantindo-lhes uma reforma digna. Ele também transformou a cidade de Roma. Quando assumiu o poder, encontrou uma cidade de tijolo e, como ele próprio disse, deixou-a uma cidade de mármore. Construiu templos, teatros, aquedutos e edifícios públicos. Criou a Guarda Pretoriana, uma unidade de elite para proteger o imperador, e as primeiras forças policiais e de bombeiros da cidade. Para administrar o vasto império, ele reformou o sistema de impostos, tornando-o mais justo e eficiente. Desenvolveu uma incrível rede de estradas que não só facilitava o movimento das tropas, mas também impulsionava o comércio. E estabeleceu um sistema de correio oficial, o Cursus Publicus, que permitia que as comunicações fluíssem rapidamente por todo o império. Na política externa, Augusto foi igualmente pragmático. Ele expandiu dramaticamente o império, completando a conquista da Espanha e anexando o Egito, a Dalmácia e vastas áreas nos Balcãs e na Europa Central. Mas ele também sabia onde parar. Após um desastre militar na Germânia, onde 3 legiões inteiras foram aniquiladas, ele estabeleceu os rios Reno e Danúbio como as fronteiras permanentes do império. Uma política que os seus sucessores seguiriam durante séculos. Com o poderoso Império Parta, a leste, ele evitou a guerra e usou a diplomacia para garantir uma paz duradoura e recuperar os estandartes romanos perdidos em batalhas anteriores. Uma enorme vitória de propaganda. Augusto governou durante 41 anos, um reinado mais longo do que o de qualquer outro imperador romano. Ele deu ao mundo romano o que este mais desejava: paz, ordem e prosperidade. Ele encontrou um estado em colapso e deixou para trás um império funcional e duradouro. Morreu em 14 depois de Cristo, aos 75 anos. Embora existam rumores de que a sua esposa, Lívia, o tenha envenenado para acelerar a ascensão do seu filho Tibério, é mais provável que tenha morrido de causas naturais. As suas últimas palavras, segundo o historiador Suetônio, foram ditas aos seus amigos: "Se representei bem o meu papel, aplaudam. A questão que permanece é: foi Augusto um salvador ou um tirano? Ele destruiu as liberdades da República Romana, concentrando todo o poder nas suas mãos. Mas também acabou com um século de derramamento de sangue e criou as fundações de um império que moldaria a civilização ocidental para sempre. Talvez a resposta seja que ele foi ambos. Um político genial e implacável que compreendeu que a velha República Romana, concentrando todo o poder nas suas mãos. A sua história é um lembrete fascinante de que, por vezes, na história, a linha entre destruir e salvar é incrivelmente tênue. O que acham? Foi Augusto um herói que trouxe a paz ou um déspota que destruiu a liberdade? Deixem as vossas opiniões nos comentários abaixo. Adoraria saber o que pensam. E se gostaram desta viagem pela história de Roma, não se esqueçam de deixar um like,
partilhar o vídeo e subscrever o canal para mais histórias incríveis como esta. Obrigado por assistirem e até a próxima!